Olá, senhores alunos. Hoje nós vamos ter uma aula exclusiva para nós falarmos do famoso Teorema de Pitágoras. Eu espero que você goste. Selecionei 4 exercícios para que a gente possa desenvolver e entender melhor como a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. O primeiro exercício é esse daqui. Nesse primeiro exercício, que veio lá da FUVEST, ele fala de um trapézio retângulo cujas bases são 5 e 2 e a altura é 4, e ele quer que você determine o perímetro. O que ele está falando? Ele está falando de um trapézio retângulo, portanto, esse lado é paralelo com esse e tem 2 ângulos retos, e ele tem as bases iguais a 5 e 2 e possui uma altura igual a 4. E a FUVEST está querendo que você determine qual é o valor do perímetro. E o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Esse lado vale 2, esse lado vale 4, esse lado vale 5. Portanto, a única coisa que está faltando para eu dar resposta para a FUVEST seria esse lado aqui, que está na transversal e que eu vou chamar agora de x. Pronto. Esse é o desenho que eu tenho que fazer para resolver esse exercício da FUVEST. Mas como é que eu vou resolver? Eu vou dizer a vocês que sempre que o problema é de geometria, eu costumo dizer aos meus alunos e digo agora a vocês assim: resolver problema de geometria é enxergar triângulos. O que eu gostaria, que embora a figura original seja um trapézio, queria que vocês forçassem a vista e enxergassem um triângulo. O que eu gostaria é que vocês tivessem enxergado esse triângulo. Melhor esse triângulo devido ao fato dele ser um triângulo retângulo, e triângulo retângulo cheira a aplicação do Teorema de Pitágoras. Repare então agora como é que eu vou fazer. Observe que essa linha é paralela com essa. Se esse tamanho é 4, então eu vou dizer para vocês que esse tamanho também é 4. E também vou dizer a vocês que essa medida daqui até aqui é 2, então eu posso transportar essa medida para cá e dizer se aquilo lá é 2, esse tamanho também é 2. Mas eu estou reparando que daqui até aqui a distância é 5. Ora, se daqui até aqui é 5, se esse pedaço é 2, sobra para esse pedaço aqui igual a 3. Pronto. Nesse instante, repare então que eu estou diante de um triângulo retângulo, onde eu tenho os catetos sendo 3 e 4, e eu quero saber qual é o valor da hipotenusa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aplicar então o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa x é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, x ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 com 9 dá 25, e se x ao quadrado é igual a 25, o x é igual a 5. Pronto. Agora que eu já sei o valor do x, que é igual a 5, eu vou dizer ao examinador da FUVEST que eu vou voltar ao desenho original, que era um trapézio, e vou marcar nesse lado aqui o x que eu acabei de encontrar, que é igual a 5. Como ele estava querendo o perímetro, e perímetro é a soma dos lados, eu vou dizer então ao examinador que o perímetro desse nosso trapézio será a soma de 2 mais 4 mais 5 mais 5. 2 mais 4 mais 5 mais 5. Isso aqui dá um total de 16, que é a resposta desse primeiro exercício de hoje, que nós conseguimos a resposta porque conseguimos visualizar dentro desse trapézio um triângulo retângulo, aonde a gente pôde aplicar o Teorema de Pitágoras. Pronto. Quer ver mais exercício onde a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras? Repare agora no exercício de número 2. Esse nosso segundo exercício também veio lá da FUVEST. Ele diz que um lenhador, ele empilhou 3 troncos de madeiras de formato cilíndrico na carroceria de um caminhão cuja largura era 2,5 e cuja altura era h. Sabe o que o examinador está querendo? Ele está querendo que você descubra qual é o valor desse H, sabendo que cada raio dessa tora aqui é igual a meio metro. Pronto. Entendi. A figura já foi dada e agora vem exatamente a mesma recomendação que eu já fiz no primeiro exercício de hoje.
Tente enxergar, force a vista para enxergar um triângulo que a gente possa trabalhar e dar a resposta para o examinador da FUVEST. Eu aconselho a vocês que você tivesse enxergado esse triângulo. E por que esse triângulo? Bom, em primeiro lugar, pelo fato dele ser um triângulo retângulo. E triângulo retângulo, eu já penso que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Só que agora eu tenho que descobrir quais são os valores de cada um dos lados. Só que aqui eu leio de novo que o raio de cada uma dessas toras é igual a meio. Ora, se o raio é igual a meio, daqui até aqui é meio e daqui até aqui também é meio. Se isso aqui é meio, se isso aqui é meio, então vou dizer para vocês que o tamanho dessa hipotenusa é igual a 1, porque a soma de meio mais meio, portanto dá 1. Pronto. Outra coisa que eu constato é o seguinte: de novo, o raio da base é meio, então daqui até aqui vai valer meio. Só que daqui também é a mesma distância desse daqui, ó. Então isso aqui também é igual a meio. Mas tudo isso daqui vale H. Se tudo isso aqui vale H, se isso aqui é meio e isso aqui também é meio, o que sobra do lado de cá seria H menos o meio e menos o meio. Ou seja, sobra para esse pedaço aqui H menos 1. Outra coisa também que eu queria dizer a vocês, que daqui até aqui é 2,5. Se daqui até aqui é 2,5, daqui até aqui é metade de 2,5, ou seja, isso aqui é 1,25. E eu vou dizer a vocês que daqui até aqui é o raio, e o raio eu já sei que é igual a meio. Se o raio é igual a meio e tudo é 1,25, então vai ficar assim, 1,25 daqui até aqui, tira meio, sobra aqui exatamente o tamanho desse lado desse nosso triângulo retângulo, que é 0,75. Pronto. Feito todo esse tipo de raciocínio, eu vejo que agora o meu triângulo retângulo tem tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho a hipotenusa que é 1, eu tenho um dos catetos que é H menos 1 e tenho outro cateto que é 0,75. Eu vou agora, então, aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, que é 1, o quadrado de 1, que é 1, é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Então vai ficar H menos 1 ao quadrado mais 0,75, que eu escrevi na forma de uma fração, como sendo 3/4 elevado ao quadrado. Pronto. E agora? Agora é só uma questão de uma conta que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado para chegar mais facilmente à nossa resposta. Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever no lugar de 3/4 elevado ao quadrado, 9/16. O resto eu deixei do jeito que está. Olha agora o que eu vou fazer. Como aqui tem uma fração, a primeira providência que eu vou fazer é tirar o mínimo. Ou, se vocês quiserem, eu vou multiplicar todo mundo por 16, que é a mesma coisa que tirar o mínimo. Se eu multiplicar todo mundo por 16, vai ficar 1 vezes 16, 16. 16 vezes H menos 1 elevado ao quadrado, e a hora que eu multiplico aqui por 16, simplifica, vai dar igual a 9. Em outras palavras, o que eu fiz nesta linha foi, na realidade, tirar o mínimo múltiplo comum. Ou, se vocês quiserem, multipliquei toda essa nossa equação, todinha ela, por 16. Pronto. Agora, olha aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 9, mais 9, passar para cá, menos 9. E se eu fizer isso, 16 menos 9 vai ficar 7. E esse 16 que está multiplicando, eu vim para cá dividindo. Olha aqui uma coisa, de novo, esse 9 passou para cá, ficou 16 menos 9 deu 7. Esse 16 estava multiplicando, passei para cá dividindo. Olha agora o que eu vou fazer. Como aqui é H menos 1 elevado ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os membros. Se eu tirar a raiz quadrada de 7, fica a raiz de 7. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de H menos 1 ao quadrado fica H menos 1. Pronto. Agora, já que a FUVEST estava querendo o valor do H, eu digo para ela que o valor do H, passo 1 para cá, vai ficar 1 mais raiz de 7 sobre 4. Pronto.
Está aqui também, gente, uma aplicação do Teorema de Pitágoras, aonde eu tive, depois de fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras, tomar bastante cuidado para que essas contas não me dessem muito trabalho na hora da resolução, e eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente o que eu fiz aqui para chegar no valor do H, que é igual a 1 mais raiz quadrada de 7/4. O que resta desse exercício é o seguinte, vejam bem, sempre em exercício de geometria, trate de visualizar triângulos, de preferência triângulo retângulo ou também triângulos equiláteros. Vamos então agora para o terceiro exercício de hoje. Agora nesse terceiro exercício de hoje, preste bastante atenção, porque você veio atrás de Pitágoras, mas eu vou tratar de falar para vocês alguma coisa muito importante, tão importante quanto é realmente o Teorema de Pitágoras. Em primeiro lugar, já que essa aula é de Pitágoras, aí me diz uma coisa, eu gostaria de aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, só que eu não tenho certeza se esse triângulo aqui é retângulo, porque se ele fosse retângulo, deveria estar uma marcação de ângulo reto ali entre 6 e 8, e eu não sei. Nesse caso, essa é a primeira dica importante nesse exercício, esse triângulo é retângulo. Quem é que me garante que esse triângulo é retângulo? O importante é você saber que quando um triângulo estiver inscrito dentro de uma circunferência e um de seus lados for coincidente com o diâmetro, pode ter certeza que esse triângulo ele é obrigatoriamente retângulo. Então atenção, a nossa aula de Pitágoras, mas está aqui uma frase muito importante. Quando o triângulo estiver inscrito dentro de uma circunferência e tiver um de seus lados coincidente com o diâmetro, pode ter certeza que esse triângulo ele será retângulo. Pronto. Então, se ele é retângulo, agora sim eu estou seguro de poder aplicar Pitágoras. Aí eu vou fazer mais uma coisa que vai fazer a gente ganhar tempo a partir de agora. No primeiro exercício de hoje, nós encontramos um triângulo retângulo e que nós aplicamos Pitágoras e deu como resultado 3, 4 e a hipotenusa 5. Acontece que esse triângulo vai aparecer muitas vezes em exercícios nossos da nossa geometria para exemplificar triângulos retângulos. E reparar que nesse caso aqui, nós temos uma versão maior do 3, 4 e 5. Repare que 6 é o dobro de 3, que 8 é o dobro de 4, então, sem calcular, eu já vou dizer a vocês que esse tamanho aqui vai ser o dobro de 5. Ou seja, isso aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5, porque ele é o dobro do 5. Pronto. Agora, eu vou então terminar dizendo exatamente que a área dessa parte que está rabiscada vai ser conseguida se eu pegar a área do círculo e tirar da área do círculo, eu tirar a área do triângulo. E a área de círculo? Qual que é a fórmula? A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Π vezes o raio. O raio é 5, então vai ficar π raio ao quadrado. Pronto. Do círculo, eu vou tirar a área do triângulo. E como é que calculo a área desse triângulo? Eu calculo a área desse triângulo como sendo 6 vezes 8 sobre 2. Se você não entendeu por que eu calculei a área do triângulo com 6 vezes 8 dividido por 2, teve assim, sabe, eu não entendi pelo seguinte, porque a área de triângulo para mim é base vezes altura dividido por 2. Realmente, esse triângulo, se ele é escrito dessa forma, repare que um dos catetos funciona como se fosse base e outro cateto funciona como altura. Então, na realidade, quando eu escrevi isso aqui, eu estou imaginando que um dos catetos funciona como se fosse altura, a base, outro como se fosse altura, então vai ficar base vezes altura dividido por 2. Pronto. Agora é só terminar as contas. 5 ao quadrado vai dar 25, 25π, 6 vezes 8 dividido por 2 dá 24. A área, portanto, que esse exercício está querendo é igual a 25π menos 24. Está aí terminado, gente, o nosso terceiro exercício. Mas nós temos ainda o quarto e último exercício de hoje. Agora, nesse último exercício de hoje, ele fala de um ponto P que está localizado, em primeiro lugar, a 8 centímetros de distância de um círculo. Então, essa distância aqui é igual a 8. Outra coisa que o texto diz, que desse ponto P também é traçado uma tangente
E essa tangente tem um comprimento de 12 centímetros. E o que ele pede? Ele pede para você encontrar o raio. E sabe de uma coisa? Pela quarta vez eu vou dizer para vocês, resolver problemas de geometria, meio caminho andado se você enxergar triângulos. E para essa nossa aula de hoje, é essencial que vocês enxerguem triângulo e de preferência triângulo retângulo, onde eu posso aplicar Pitágoras. Então, se traçado todas essas linhas aqui, o que eu queria era que vocês enxergassem esse triângulo. Principalmente porque esse triângulo tem aquilo que eu quero, que é o raio. Eu tenho isso aqui que é o raio e esse aqui que é o raio. Resta agora a gente saber se esse triângulo aqui é retângulo para eu poder aplicar Pitágoras. E repare que eu vou dizer a vocês que isso aqui é retângulo. Como é que eu vou saber se isso aqui é retângulo? Por essa coisa muito importante que eu gostaria que vocês anotassem e sempre que for necessário, você lembrar disso daqui. A tangente a um círculo, ela é perpendicular ao raio no seu ponto de tangência. Então, a tangente a um círculo, ela é perpendicular ao raio no seu ponto de tangência. Então, por essa frase que é muito importante, eu sei então que eu estou diante de um triângulo retângulo. E triângulo retângulo aplica o quê? Aplica o Pitágoras. Pitágoras que disse que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é R mais 8, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, que é R ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pronto. E agora como é que a gente vai fazer? Eu vou agora aplicar aqui produto notável. R mais 8 ao quadrado significa quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso que é igual a R ao quadrado e 12 ao quadrado, que é 144. Aplicando depois do produto notável, eu vejo que R ao quadrado com R ao quadrado cancela. Então eu chego à conclusão que 16R, passo 64 para lá, 144 menos 64 vai dar igual a 80. O raio, então, vai ficar 80 dividido por 16. E 80 dividido por 16 dá igual a 5. Pronto. Está aqui, então, gente, aquilo que esse examinador estava querendo. Ele queria o raio do círculo, então o raio do círculo é igual a 5 centímetros. Pronto. Estamos terminando essa videoaula a respeito da aplicação do Teorema de Pitágoras, mas a geometria é muito extensa, tem muito mais coisas pela frente, e aqui vai um convite para que a gente encontre em uma outra oportunidade. Até mais, senhores.